quando eu vi que os meus professores, que eu formei, foram meus estagiários, foram meus professores, estavam lutando pela vida deles e estavam voando, estavam indo assumir trabalhos maiores e tal, e eu estava preso ali, sério, que foi um... Cara, eu preciso me desprender, sabe? Eu não tinha feito isso antes pela prisão da responsabilidade pelo outro. Sim. Porque a empresa já não me dava os resultados que o Ícaro dava. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café Empreendedor, o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado está a Erika Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do @VG Resultados, não está conosco, que está aumentando o PIB do Brasil, mandou um abraço para todos vocês aí. E lembrando, é claro, que o nosso time de hosts é formado por professores e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café Empreendedor a nossa missão é falar de uma forma simples, a verdade nua e crua sobre criar, desenvolver e gerenciar negócios. Então aproveita para seguir o Café Empreendedor aí no @café_empreendedor. E para isso tudo nós sempre falamos, é claro, em nome dos nossos parceiros. E aqui no Café a gente acredita em conexões que movem negócios. E a Amazon é essa ponte. Ela conecta o seu negócio a milhões de clientes em todo o Brasil. Comece a vender agora mesmo com a Amazon e impulsione o seu negócio. E aqui pelo Café também nós falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, no @Agência Arcona, e transforme o seu negócio. Também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a turma no @fabrica.podcasts. Fala, Érica, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta nas plataformas. Hoje uma data muito especial, 213 anos da nossa cidade, né? Verdade. Sempre faz questão de falar que somos daqui de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, e hoje... Uma potência! Estamos gravando dia 7 de julho, o programa, né, o áudio não vai ao ar hoje, mas quando vocês estiverem escutando, fica aqui o registro de que estamos gravando no dia que a nossa cidade completa 213 anos, com uma super programação aí em torno desse aniversário, e é isso, que estamos também dando nossa contribuição. Exatamente, e falando de um tema, eu diria, um pouco polêmico, um pouco fora da curva do normal, né, digamos assim, não do normal, mas no mínimo pouco falado. Pouco explorado, com certeza. Pouco explorado. Que eu já vou puxar o nosso bate-papo de hoje, então? Tem mais algum recado? Vamos lá. Não, isso aí é resgatar, né? A gente está falando de algo que não se fala muito, já falamos algumas vezes aqui, e com certeza já fica o compromisso de falar mais, porque tão comum quanto a ideia de criar um negócio, tirar o seu negócio do papel, é o momento de encerrar esse ciclo, né? Seja pela via que for. A gente tende muito a pensar que o encerrar tem a ver com não deu certo, e não necessariamente, né? Tem um monte de coisa aí entre o que leva ao encerramento de um negócio e por que efetivamente os negócios se encerram. Então, mais ainda por isso, vamos chamar ele, que já esteve conosco aqui, vamos recuperar aqui na colinha, no episódio de número 37, dia 30 de janeiro de 2016. O Café Empreendedor não tinha nem um ano de vida ainda. 30 episódios? 30. E ele esteve conosco em um episódio intitulado Gestão de Academias e de Carreiras de Profissionais de Educação Física. Quem é ele, Leandro? Faz a apresentação. Então, para falar sobre o tema de decidir, né, a decisão de encerrar um negócio, nós chamamos diretaço o nosso poderoso... Nosso poderoso da semana é o Ícaro Schultz, ele que é treinador e preparador físico. Ícaro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no microfone do Café Empreendedor. Era lá em 2016, né? Faz um tempinho. Antes de mais nada, eu vou pedir para tu te apresentar brevemente, pessoal que não ouviu aquele episódio, saber quem é o Ícaro. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver ouvindo. Meu nome é Ícaro Schultz, sou treinador, preparador físico de atletas de alto rendimento, sou empresário, agora não mais, né? Na verdade, desde quinta-feira eu não sou mais... Ainda sou empresário, porque a empresa ela vai fechar propriamente o registro essa semana,
mas sou empreendedor, acima de tudo, mesmo não sendo mais empresário, a gente continua sendo empreendedor. E a gente falava em off aqui, a gente conversava sobre as possibilidades da área, e isso quem é empreendedor, a Érica fala muito sobre empreendedorismo, o empreendedor ele é em qualquer lugar, mesmo sem ter a empresa propriamente dita, ele continua tendo ideias e criando e desenvolvendo. A empresa é uma das materializações, né, de algo que é muito maior, que Mas tá louco, cara. Essa inclinação, essa orientação empreendedora, né? Que a gente também pode chamar, às vezes, até de perfil empreendedor, né? Eu abri a Oi, treinamento personalizado, inicialmente, depois virou um Oi Saúde Integrada, que era um centro integrado de profissionais da educação física, fisioterapia, nutrição e outras áreas. Eu abri em 2013 com o intuito de atender as demandas que eu tinha com os meus alunos, porque eu trabalhava de uma maneira que o mercado não absorvia, porque eu trabalhava de uma maneira muito distinta do formato de treinamento que as academias têm hoje, e eu via um formato de corpo, de ser e de indivíduo para trabalhar com treinamento de uma maneira muito complexa, e as academias sempre tiveram aquele padrão de treinamento de resistência neuromuscular, de trabalho em máquinas, 3 séries de 10, de 12 e tal, e eu entendi o corpo de uma maneira mais complexa e não me adaptava ao sistema de academias normais, e que é normal, né? Sim. E eu precisei abrir um espaço para atender as minhas demandas. Começou assim, só comigo. Quando eu fui em 2016, eu já tinha 3 anos de empresa, e aí eu já tinha mais 4 profissionais naquela época, que já atendiam comigo, onde eu comecei a formar os profissionais, porque para entenderem a maneira como eu trabalhava, eu sempre acreditei que os valores humanos e valores pessoais a gente não forma, mas a parte técnica a gente forma. Então, se a pessoa é boa, é proativa, tem interesse em crescer, tem interesse em desenvolver, a parte técnica a gente forma. Então, eu montei um sistema de treinamento de formar profissionais, e aí eu comecei a dar curso de gestão na educação física para profissionais. Que é o conteúdo desse episódio, né? Quem quiser recuperar esse episódio lá dos primórdios, lá do nosso início, consegue recuperar nas plataformas o episódio número 37 e entender um pouco mais, né? Tudo que mudou nesses 9 anos, quando se fala de toda essa atuação do Ícaro junto, não só a entrega especificamente dos serviços, né? De personal, de preparo físico, como também aos bastidores, né? O Ícaro sempre foi muito compartilhador do que eram os bastidores de estar à frente do mercado, não só como profissional que entrega a parte técnica, mas que também empreende na área, né? Então, fica o convite aí para recuperar esse episódio. E o que aconteceu com a Oi de lá para cá, e o que aconteceu com o Ícaro de lá para cá, porque são duas coisas que não são sinônimos, mas andam bem casadas, né? O CPF e o CNPJ. Ainda mais numa empresa totalmente individual, numa formatação completamente própria do Ícaro. Então a Oi se tornou o Ícaro e o Ícaro se tornou a Oi de uma maneira muito difícil de desvincular. Esse é o primeiro ponto do motivo de fechar a empresa, porque a empresa estava diretamente vinculada a mim, e se tornou tão Ícaro que ela não tinha como ser replicável, ou virar uma franquia, ou virar algo que pudesse fazer com que ela se expandisse, porque a maneira como eu trabalho ali era uma maneira muito característica, que era muito difícil de criar processos, porque eu sou meio fora da casinha para trabalhar, então esse processo foi muito difícil para mim, foi criar processos empresariais, processos de formatação, assim, para que todos tivessem uma linha, tivessem um norte dentro da empresa, porque a gente foi sempre muito livre, e essa liberdade acabou criando um ambiente muito complexo e irreplicável, né? Mas perguntou assim, o que foi nesses 9 anos de 2016, né? 16 para 25, anos, mas foram 12 anos de empresa. Aconteceu várias coisas, né? Até 2019 eu era gestor. Meu filho nasceu, até tá aqui, né? Tá aqui do lado. Somos vizinhos, nossos filhos são amigos lá do condomínio e tudo mais, hein? Meu filho nasceu em 2019. Em 2019 eu tomei a decisão de parar de dar aula e ser empresário.
Então, parei completamente de dar aula. Uma coisa tem a ver com a outra, Ícaro. Tem a ver com um novo olhar a partir da experiência da paternidade que impactou na carreira. Porque a gente fala muito aqui na mesa sobre como é que a maternidade se conecta com as carreiras, né? E agora tu traz esse comentário, acho que vale a pena de fazer uma pausa e entender. Teve relação uma coisa com a outra? Sim, direta, assim. Eu vinha trabalhando os processos empresariais de uma maneira muito séria, assim, para que a empresa crescesse. E a gente chegou em novembro de 2019 no melhor mês da história da academia, assim, foi um mês excelente. A gente bateu 90 alunos de personal. Nós tínhamos um dos tickets mais altos da região. A gente estava muito bem, assim, e eu tinha controle de tudo, assim, de todos os dados, indicadores, questão financeira, jornada de cliente, funil de vendas. Eu gostava disso e estava vivendo isso muito mais do que o processo de treinamento em si. Mas tem os meus sonhos, né? E tem os meus sonhos, meu sonho olímpico, que aí agora eu vou entrar, mas tem toda a questão do esporte em si, que sempre foi um sonho da minha vida. E aí, 2020, entrou a pandemia, né? Então, em 2019 eu tinha parado 100% de dar aula, porque a academia estava se sustentando super bem. Eu não considero uma academia, tá? Eu considero um centro de práticas e de desenvolvimento de performance e saúde. E ela estava se sustentando super bem, e eu pude me tornar o coordenador, o CEO, como quiserem chamar, e eu estava no processo de treinamento de equipe, e eu estava gostando disso. Só que em 2020 entra a pandemia e a gente passou para 30 alunos. A gente precisou criar estratégias das mais diversas possíveis. Eu precisei voltar a dar aula das 6 da manhã às 10 da noite, porque passou a ser só eu de novo, eu e mais 2, porque o pessoal começou a atender fora, porque a academia fechou. Então foram 2 anos, 2020 e 2021, foram 2 anos catastróficos, assim, para a empresa, né? Mas eu fiz o que dava e o que não dava para fazer. A gente comecei a dar aula de alongamento domingo de manhã pelo Zoom. A gente fazia um monte de coisa. Comecei a dar cursos pelo Zoom, aí tinha o Zoom pago. Aí comecei a entrar na área dos cursos, porque eu comecei a dar curso. Então, que hoje é uma área que me interessa bastante. E a academia voltou a tomar forma, só que ela voltou a tomar forma de outra maneira. O mercado da academia, o mercado fitness mudou completamente nesse período, porque as pessoas que buscavam classe A, B, high ticket, que buscavam um ticket um pouco maior, passaram a não querer ter um personal. Porque antes, pré-pandemia, era status ter um personal. Pós ali o boom da pandemia, o status era estar em ambientes colaborativos com outras pessoas da mesma classe social. Então, a classe que a gente trabalhava, que era o nosso público, passou a frequentar locais compartilhados com outras pessoas da mesma classe. E nós trabalhamos só com personal. Acabamos que a gente precisou se reencaixar nesse processo e precisamos abrir os grupos. Só que aí a nossa estrutura física não permitia isso. E aí eu já estava inserido nesse processo de 2 anos da pandemia. Eu retomei a minha vivência esportiva. Acabei assumindo um clube de futebol profissional. Acabei assumindo alguns atletas profissionais. E acabei me dando muito bem nessa área. E aí veio a possibilidade de eu ir para Tóquio, nas Olimpíadas. Eu fui para as Olimpíadas do Rio, em 2016, como controlador de doping, e iria para as Olimpíadas de Tóquio. Não fui por causa da pandemia, porque minha formação acabou não permitindo. Mas eu comecei a me organizar para poder ir para Paris. E comecei a me inserir no mercado do esporte brasileiro, mercado nacional, de atletas de alto rendimento nível nacional. E isso me afastou completamente do meu trabalho de administração. Meu trabalho de personal ali, que dava aula com o idoso, com emagrecimento, aquele trabalho. E acabei pegando um nicho muito específico, e a gente acabou fechando parcerias com a Leiga, que é a Faculdade de Medicina, com as atléticas das universidades, com as atléticas da ESF, e entrou o pessoal dos esportes todos para a academia. E aí mudou completamente, assim, completamente. A academia virou um centro de performance, de alto rendimento. Acredito eu que seja
em termos de resultados, um dos maiores do estado hoje, porque a gente conseguiu ter atletas top 10 do mundo em Olimpíadas. A gente conseguiu ter 4 campeãs sul-americanas. A gente treinou 2 no rugby, uma no paddle e uma no... a outra foi brasileira. Foram 3 campeãs sul-americanas, foram 4 campeões brasileiros, taekwondo, mountain bike. Então a gente teve resultado esportivo muito significativo. E isso me levou a abrir portas a nível nacional para o esporte. E hoje sou treinador do Centro Olímpico São Paulo, sou treinador de um atleta que vai para as Olimpíadas de Milão e a minha vida direcionou toda para o esporte de alto rendimento e acabei entrando de uma maneira na minha área muito, muito importante, e isso também me elevou tanto o meu ticket como me permitiu que eu desse cursos, e eu tenho dado curso pelo estado inteiro e tal. E então a minha vida na academia mudou completamente e a minha vida pessoal também. Hoje eu sou um profissional muito mais externo muito mais do Brasil do que de Pelotas. Então mudou completamente. Cara, até te ouvindo falar aqui, tava pensando num negócio, né? Eu costumo pensar que a vida ela é muito longa para tu fazer sempre a mesma coisa. Posso estar enganado, mas é uma coisa que eu particularmente acredito, assim, né? E aí, te ouvindo falar, é como se fosse fazer, dentro da mesma área de atuação, umas coisas diferentes, atividades diferentes. E muitas vezes essa característica do empreendedor, né, cara? A gente precisa se motivar, vamos dizer assim, por uma coisa relativamente nova, por algo que tu tá meio que desbravando. E aí tu sempre trazer alguma coisa, não adianta. Isso é uma característica de quem empreende, não é a característica do gestor. Para mim também, eu te ouvido falar, os caras ficar atrás do balcão ali o tempo inteiro, controlando o número, planilha, não sei o que lá, é de uma importância absurda. Mas não é pro Leandro aqui fazer a vida inteira, porque, cara, não conversa com isso, né? E aí a decisão de tu trocar isso, de tu daqui a pouco focar um pouco mais numa outra área, mesmo que seja ainda dentro da tua área de atuação, mas focar em algo um pouco diferente, precisa um pouco de coragem, um pouco de... Não, cara, eu vou abrir mão daquilo ali, mas eu vou focar nessa outra parte, prevendo algo que, como tu tá dizendo, né, cara, se relaciona com o que eu quero de verdade, né, com o que faz sentido pra mim, né, mas o fato de tu ter essa... né, do empreendedor, o gestor, ter essa coragem de sair de uma coisa pra outra, assim, acho que é o ponto-chave. E aí, cara, o que tu acha que fez, assim, tu, tipo, ligar mesmo, assim? Qual foi o momento? Cara, depois disso aqui, foi o copo cheio, não preciso realmente entrar de voadora. Bom, teve eu sei exatamente o gatilho. O gatilho, O gatilho eu sei exatamente, mas eu posso dizer que teve um evento num bairro... no Rampa, aqui em Pelotas, numa sexta-feira de manhã. Chama-se Café Empreendedor 10 anos, né? Foi naquele dia. Ô, louco, seu, é mesmo? Eu saí do Café Empreendedor, almocei e decidi fechar minha empresa. Mas não foi por causa de vocês. Desincentivo ao empreendedorismo nacional. Peraí, vamos contextualizar um pouco melhor antes de comentar. Então, eu fui para as Olimpíadas de Paris, né? Foi minha segunda Olimpíada. Para nossa região aqui, eu acredito que seja um marco legal, porque só uma pessoa da região conseguiu ir a 3 Olimpíadas, atuar em 3 Olimpíadas, que foi o André Guerreiro. Depois eu e o Edgard, que é um médico, que é árbitro de ginástica, fomos a 2. Então, eu acho que é um feito importante, assim, e abre muitas portas. Porque tu estar inserido dentro do maior evento do mundo, de maneira interna, estando lá, atuando, abre muitas portas. E aí o empreendedor é empreendedor em todos os lugares, né? Eu estou terminando meu projeto de mestrado e definitivamente eu não sou cientista. Eu digo que eu sou um praticista. Eu pego a ciência e aplico. E eu gosto de ler muito e tal. E eu estou fazendo o meu mestrado, e o meu mestrado eu preciso usar o meu mestrado para minha área. Eu vou para Paris, então eu vou entrevistar os caras que eu vou conhecer lá em Paris, e vai ser isso aí. E aí eu estou fazendo mestrado, estou entrevistando o CEO do time Brasil, o CEO do time da Alemanha, estou entrevistando os caras dentro da natação. Eu direcionei para a natação, porque foi o lugar que eu trabalhei em Paris. E essas conversas vão abrindo portas, né? E vão abrindo convites, para eu ir para o Unisanta, para eu conhecer e trabalhar. Já recebi um convite para
para atuar em parceria com um medalhista olímpico. Então vai abrindo portas, né? E essas aberturas de portas vai te balançando. E ao mesmo tempo tem uma empresa. E uma empresa hoje que tinha 6 colaboradores da educação física, 2 da físio, nutri, esteticista, mais se a gente botar contador, advogado e marketing, estagiários e tal, tu vai ver que tem uma família que depende da empresa, né? Tem a minha família, 12 anos que a minha empresa é uma segurança. A minha empresa me permitiu que eu realizasse os meus sonhos todos, né? Então, estar com a empresa era algo que me dava segurança, mas não me permitia fazer o que eu queria fazer, né? Então, já há muito tempo, e há muito tempo mesmo, desde 2021, eu venho programando, pensando, cara, e agora, sabe? Qual o próximo passo? Sabe? Porque a empresa não ia sair de Pelotas, mas eu venho saindo de Pelotas desde 2021. E como é que eu faço, sabe, para administrar uma empresa que é 100% Ícaro, de longe, é isso que eu quero fazer, eu tenho possibilidade de crescer mais sem a empresa e com a empresa. Isso vem me balançando há muito tempo. E na quinta-feira de noite, antes dos 10 anos do Café Empreendedor, eu fiz uma reunião com o pessoal com o meu administrativo, né? Aí ainda tinha um rapaz que ele seguiu na empresa, mas um rapaz que ajuda no administrativo e uma menina do marketing. Fiz uma reunião até às 11 da noite com eles. Planejar evento de rua, de fim de ano, rústica da academia, organizar a festa junina de julho, que a gente ia fazer em julho, e planejar o ano de 2026, porque era um ano que a gente ia se organizar para expandir a academia, porque a gente ia chegar a 110 alunos. O mês de maio foi o melhor mês da história da academia. E aí, tu chega no melhor mês da história da academia e decide fechar a academia. É meio insano até. Mas essa reunião foi até às 11 da noite, a gente terminou com a menina do marketing, assim, vai ser legal, vai ser um baita ano e tal. E eu cheguei sexta-feira, meio-dia, marquei reunião com os professores e avisei eles que eu ia fechar a academia. Mas teve um gatilho, tu perguntou, né? Sim. 2 professores meus, que eram os professores mais antigos, os professores mais experientes, me comunicaram que iam passar a atender também numa clínica de fisioterapia. Essa comunicação foi natural, porque a gente sabe que o professor que vem da universidade, é importante que ele tenha outros meios também e tal. Mas quando eles me comunicaram na sexta-feira pela manhã, ali no fim da manhã, eu saindo do Café Empreendedor, eu fui almoçar com aquele pensamento, cara, eu tenho que fazer isso também, sabe? Eles estão lutando pela vida deles e eu estou formando pessoas para que elas lutem pela vida delas e eu não estou lutando, sabe? Só que, claro, esse foi o gatilho, sem nenhuma dúvida. Esse foi o gatilho, mas é um gatilho que já vinha sendo pensado há muito tempo, planejado. Tanto é que eu tentei pessoas que assumissem a parte administrativa. Pois eu ia te perguntar isso, tu chegou em algum momento, não, eu vou tentar passar a empresa para alguém, vou continuar de sócio sem estar no dia a dia. Sim. Teve alguma tentativa nesse sentido? Em 2023, eu arrendei a academia por 6 meses e passou 6 meses eu reassumi. Eu vinha tentando, eu contratei um menino que tinha interesse dentro do processo. Ele era professor da academia, ele tinha o sonho de ser proprietário de academia. Eu levei ele para a parte administrativa para que ele seguisse a academia. De 2021 até 2025, vários processos eu fiz para que eu formasse alguém que entendesse os processos e que pudesse seguir a academia. Nenhum deu certo. A ponto de eu me sentir preso nos processos administrativos que me impedissem de ter o protagonismo da minha área. Quando eu vi que os meus professores que eu formei, foram meus estagiários, foram meus professores, estavam lutando pela vida deles e estavam voando, estavam indo assumir trabalhos maiores e tal, e eu estava preso ali, sério, que foi um... Cara, eu preciso me desprender, sabe? Eu não tinha feito isso antes pela prisão da responsabilidade pelo outro. Sim. Porque a empresa já não me dava os resultados que o Ícaro dava. Para ter uma noção, no mês de julho, no mês de maio, eu dei 2 cursos. Um em Pelotas e um em São Lourenço, que a gente botou um ticket bem alto, com a ideia, tipo, cara, vamos jogar lá para cima. E fechamos em 2 dias, os 2 cursos.
E os 2 cursos me deram um retorno financeiro de 4, 5 meses que a empresa dava para mim. Pá, tá louco. Então, Mais uma confirmação. não, se for ver, e aí quando eu comuniquei aos professores, eu disse, cara, hoje eu tenho a consciência de que o Ícaro Schultz é maior do que a Oi. Eu assumi um espaço dentro da minha área que me permite ser maior do que a empresa local fixa no interior do Rio Grande do Sul. Numa cidade que é mais próxima do Uruguai, dentro de uma área que é esportiva, porque a gente se direciona para a área esportiva, que é toda centralizada no centro do país. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. A logística para nós em Pelotas é muito ruim. Para ter uma noção, a gente treinou uma menina que foi para o Mundial da Irlanda, voltou e ficou lá. Depois a gente treinou 2 que foram para o Mundial de Las Vegas de Taekwondo, não voltaram para Pelotas. Treinei um menino que foi para as Olimpíadas de Inverno, hoje ele mora em São Paulo. Então a gente vai formando, mas a gente nunca consegue seguir o processo porque a nossa logística não permite, né? E o meu sonho de vida, o meu espaço de vida hoje está mais direcionado para que eu seja um trabalho maior, nível nacional, do que propriamente local. E a empresa estava... E tu digamos, não é tranquilo a palavra, mas assim, tu ficou satisfeito ou até mesmo tranquilo depois da tomada da decisão? Agora, ou foi assim no impulso e tu aproveitou e segue o baile? Não que o impulso seja né, tipo, negativo, não é isso. Mas daqui a pouco, assim, aquele gatilho te fez tomar atitude e quis... A primeira coisa que eu fiz foi conversar com a minha esposa. Bro! Foi a primeira coisa. Eu cheguei Justo, né? meio-dia. Sempre falar com quem manda é importante, né? Meio-dia eu almocei, eu saí do Café Empreendedor, aí eu recebi a notícia dos professores, porque a empresa ela é cíclica para os funcionários, né? Sim. Isso é normal. Em qualquer segmento. É normal, mas não é para o dono. Então, esse processo... Aí eu conversei com um amigo meu que terminou o doutorado agora na URGS, e ele me disse, cara, a Oi é um espaço de formação, tu tem que ter essa consciência. Ela forma para que as pessoas saiam, se desenvolvam e vão buscar a sua vida. Até porque a gente não tem como remunerar de uma maneira que a pessoa se sustente para o resto da vida, né? Então, a formação que a gente dá é isso. Mas sempre está nesse processo de reciclagem. É cansativo. É cansativo, e são 12 anos. São 12 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Na sexta-feira, depois de ter tido a reunião da quinta, eu chamei de novo a menina do marketing e disse, cara, quando eu falei que eu fiz a reunião até 11, aquela reunião já tinha me incomodado. Porque quando eu planejei o 2026, eu fui dormir com isso na cabeça já. Quando eu planejei o 2026, era um planejamento onde a gente ia fazer empréstimo e tal. E eu voltei com aquele pensamento, cara, eu vou ficar mais uns 6 anos preso aí, se eu fizer porque eu ia ter que fazer mais 2 banheiros, eu estava dentro do projeto, né? Eu ia ter que ampliar, a gente ia ampliar o espaço do fundo, a gente ia botar um pilates, a gente ia fazer todo um processo ali que ia me prender por muito mais tempo. Eu não queria fazer mais isso, eu realmente não queria fazer mais isso, eu estava esperando só ter um motivo para eu não fazer mais isso. E aí o que eu fiz? E isso foi bem legal, isso para quem está ouvindo, né, fica a dica. Eu não estou fechando por problemas ou mas ao mesmo tempo eu tenho um valor aqui, né, que pode me ajudar, me dar uma segurança para eu buscar minha nova vida e tal. E cara, e aí? Vou fechar? Simplesmente? Vou fechar e vou vender os aparelhos? Aí passei a sexta-feira inteira fazendo inventário da academia, inteira, assim, vendo o que eu tinha de valor lá dentro e tal. Eu já tinha feito com o Sebrae um trabalho de valuation da academia, de valor, de mercado e tal, para colocar à venda em 2023, que era a ideia já. Então eu tinha o valor de mercado, mas eu tinha consciência de que a academia dependia do Ícaro. Sem o Ícaro, os alunos também. Sim. E os alunos de academia de personal, mais direcionado, eles são dos professores. Então, se o aluno é do Leandro, o Leandro sai, né? Acredito que na área do design, do marketing também, daqui a pouco o Leandro vai para um lugar, os teus clientes Com certeza, tem uma influência gigantesca. Então, é muito difícil a gente vender a empresa com os clientes do ramo de personal, né? Então, eu tinha essa consciência e aí eu comecei a organizar para ver quanto é que eu conseguiria vender ou se eu ia fechar e vender os equipamentos. Então, são 6 ar-condicionados grandes, esteiras, então tinha valor ali.
Além do ponto, além das obras que eu fiz, tinha feito uma obra há pouco tempo atrás. Cara, o que eu vou fazer? Como é que eu... Porque assim, se eu vou avisar, tipo, vou fechar a academia, eu chamei a menina do marketing e disse, cara, eu quero contar história. Vamos fazer um storytelling, né? Que chama, sei lá, não sou da área do marketing, mas a gente está sempre envolvido, a gente acaba sabendo. Vamos contar a história da Oi e eu vou dizer que a Oi está à venda. Se alguém quiser se interessar em ter um negócio já pronto, né? Então, eu fiz um vídeo dizendo por que eu abri a academia, que foi a história que eu contei. Foi um vídeo que chegou a 10 mil visualizações, tal, em menos de um dia. Não é muita visualização, mas dentro do meu público é bom, bastante. E aí eu fiz um vídeo explicando, né? E aí depois eu fiz um vídeo dizendo que eu ia fechar. E aí aquele vídeo bombou. E a terceira postagem foi quer empreender na área e tal. E aí depois eu postei mais 4 vídeos contando todos os momentos da academia até fechar. Quando eu postei o vídeo dizendo que tinha uma oportunidade para quem se interessasse, em 2 dias apareceram 6 interessados. E desses 6 interessados a gente ouviu as propostas e tal, sentei, conversei e acho que em uma semana eu tinha vendido a empresa. E foi um processo bem legal, assim, bem legal. Foi uma experiência que eu posso passar para os outros, assim, foi bem interessante, porque meu coração tá ali, né? Eu botei todos os parafusos que tem ali, foi minha esposa que planejou os móveis, a gente que botou o piso, os espaços... Fica do lado da tua casa, né? Detalhe, tu vai entrar e sair e enxergar. Como se fosse um filho, a criação, o desenvolvimento todo, né? E aí tu, tipo, abrir mão ou sair é um processo um pouco doloroso. Aí eu vou te perguntar o seguinte, tu sentiu que tirou um peso das costas, assim, e agora... né, tá mais tranquilo ou... A semana que eu decidi fechar foi bem difícil. Bem difícil. Eu passei chorando. Eu vou ser sincero. Foi porque assim, eu decidi fechar a academia e cara, qual o processo, né? Qual o processo? Agora. Eu falei com o meu contador, falei com o advogado para ver as coisas legais, tal, para fechar a academia, mas eu tinha uma família lá dentro, sabe? Tem todos os colaboradores. Aí eu preciso falar com todos. Aí teve um que estava viajando e voltava segunda. Então, eu precisei conversar com eles segunda primeiro. Falei com todos na sexta, pedi para eles não avisarem. Então, a gente... passei toda sexta-feira conversando com eles. Aí, depois eu esperei o último que faltava para avisar na segunda. E aí, comecei a avisar os alunos, né? 110 alunos. E 110 pessoas que estavam ali porque acreditavam no nosso trabalho e porque se sentiam bem de estar ali e que o Ícaro resolveu... encerrar aquele ciclo. Então, eu me senti muito responsável por eles não terem um lugar mais para estar. Isso foi bem difícil para mim. Assim. Foi a parte mais difícil, assim, porque eu passei... isso foi lá... Quando é que foi o Café Empreendedor? 30 de maio. 30 de maio. Eu entreguei as chaves da academia agora quinta-feira. Então, já passou o bastão? Já passei. Mas... Então, o mês de junho inteiro foi um mês onde todos os professores seguiram atuando, menos eu. Eu não me senti à vontade de ir lá. Eu me senti com a sensação de ser responsável por eles todos não terem mais aquele espaço e não sei. Eu chegava lá, parecia que eu sentia que as pessoas estavam me olhando pensando, pô, tu tá fechando isso aqui que é trimassa, a gente gosta de estar aqui, tu tá fechando e tal. Então, eu realmente foi um mês bem difícil, assim, eu quase não fui para academia porque não me sentia legal, mas ao mesmo tempo eu combinei com os professores, combinei com a equipe, combinei com os alunos, e eu disse, cara, vamos fazer uma festa, porque a gente sempre foi feliz aqui dentro. Então, quinta-feira passada eu fiz uma festa num bar aqui em Pelotas, a gente fechou o bar, botamos 90 e poucas pessoas no bar, botamos um pagodão lá para tocar. Eu lancei o meu livro sobre esporte e sociedade, fiz que eu tô terminando de escrever, eu já fiz a pré-venda do meu livro lá, e passei as chaves da academia para a nova proprietária. Mas tu perguntou assim, de difícil, assim, a sensação de não ter mais a empresa me permitiu criar novos nortes para minha vida, enxergar minha vida mais clara. E eu tinha já a convicção de que
que eu não era mais feliz sendo empresário, sabe? Eu já tinha essa convicção há muito tempo. Então, tirei um peso. Ao mesmo tempo, eu não me senti confortável com os meus amigos e com as pessoas que eram muito próximas de mim por conta desse processo que foi responsabilidade 100% minha, sabe? Eu, como único dono, era uma empresa que eu era o único dono, não era uma empresa familiar, então eu não tenho pai, não tenho mãe. A minha esposa ela não é ativa ali na academia, porque a gente tem 2 filhos e tal, então tudo passava por mim. Então eu não tinha com quem compartilhar esse processo. Ao mesmo tempo era mais fácil, porque todas as ideias era eu que tomava e tocava, mas ao mesmo tempo não ter ninguém para compartilhar as dores e os problemas e tal, fez muita falta no processo. Então esse mês de junho foi um mês bem difícil, eu fiquei bem recluso. Tá, e tu teve algum apoio psicológico, algum apoio, sei lá, de terapeuta, algo nesse sentido? Porque, cara, eu já passei por isso também, pelo fechamento, por sair de um negócio, é um pouco doloroso pra mim. Foi lá tirar, tipo, eu tirei 500 quilos das costas, daí, pá, sair porta fora ali, a sensação é indescritível, no meu caso, tá? Mas isso na época eu não fiz, não tive apoio nenhum, mas, cara, e aí eu quero saber de ti, se tu teve e como é que foi, se teve. Cara, os professores, quando eu me reuni com os professores, eles ficaram meio em choque. E aí eles precisaram se organizar e tal, mas todos eles me falaram, cara, a gente tem certeza de que tu tá tomando a melhor decisão e que a tua vida não tá mais aqui e tal. Mas ao mesmo tempo eu me senti completamente sozinho. Muito sozinho. Eu me sinto sozinho como gestor desde que eu abri. Eu sempre pensei que eu seria mais feliz como empresário se eu tivesse alguém para compartilhar as coisas da academia. Mas porque, apesar de sermos amigos todos e uma família e tal, a gente tem a responsabilidade sobre as pessoas que a gente coordena, né? E essa responsabilidade ela te coloca num patamar diferente da equipe. Então eu sempre me senti como tem a equipe e tem eu assim, né, num ambiente diferente e ninguém tá ali comigo, sabe? Então eu me senti bem sozinho. Foi um mês bem ruim assim. Foi um mês que foi bem difícil, mas não fiz nada de não. Acompanhamento assim. Eu deveria fazer, tá? Mas deveria. Vale a pena. A Erika que pode falar melhor sobre essa pauta aqui, mas eu deveria fazer por várias outras coisas, assim. Eu deveria fazer por conta da paternidade, são 2 filhos. Eu deveria ter feito quando a minha mãe me ajudava, quando a minha mãe faleceu, foi um baque grande, porque a minha mãe me ajudava bastante ali na academia, então já não tenho pai, então minha família é muito pequena, então eu já era para fazer por muitos motivos pessoais e empresariais também. Eu recomendo, apesar de eu não fazer. Acho que como todo manejo de decisões na vida, né, quando a gente consegue ir para um processo de olhar para si sem ser pelo que o cônjuge, o amigo ou qualquer outra figura diz, a gente está indo, né, para um processo que tem técnica e que está olhando para essas questões e acho que pensar tem várias falas tuas aqui, né, Ícaro, que nos colocam no holofote em relação a isso, porque a gente sempre diz que é um processo solitário, né, mas é um volume muito grande de responsabilidade, de consequências de qualquer movimento para um lado e para o outro. E não é querer, né, aqui fazer reserva de mercado, mas realmente passar por um processo de psicoterapia para lidar também com as questões de estar à frente de um empreendimento é uma realidade, né? Eu tenho vários empreendedores que estão lá no processo de psicoterapia por conta dos seus empreendimentos. Então, acho importante para quem nos escuta e está vivendo isso. Se tu não vai pela dor, né? Tu vai pelo resultado, vamos dizer assim, né? Na primeira vez que eu ouvi sobre isso, foi um cara que senta nesta mesa aqui toda semana, ele disse, Magrão, depois que eu comecei a fazer a psicoterapia, ou a terapia, enfim, eu aumentei meu faturamento 3 vezes. Em poucos dias. Poucas semanas, assim. Então,
Aí, depois que eu ouvi aquilo, eu digo, porque aí mexeu no financeiro, tipo... No órgão mais sensível do corpo. Exatamente, o bolso. Aí eu digo, porra, esse negócio faz sentido então, cara. Não que a gente não leve em consideração ou não, mas aquilo foi meu gatilho. Pá, eu já tava querendo fazer, vou fazer esse negócio aí, então vamos ver qual é que é, né? Pá, pra mim também, muito bom, assim, tá louco? Muito resultado em pouco tempo, assim. Tem um amigo em comum, meu e da Érica, que ele me disse uma vez, eu nunca mais me esqueci, ele, cara, a gente, quando tá no buraco, quando tá na dificuldade, a gente luta com todas as forças, mas quando a gente tá bem, a gente esquece que lutar é fundamental para que a gente fique melhor ainda. Com certeza. E aí a gente relaxa, e quando a gente relaxa, a gente acaba perdendo alguns processos, e tanto mentais quanto técnicos do dia a dia, porque a gente precisa estar sempre lutando, né? Então essa luta ela é diária, principalmente para o empreendedor. Se a gente fica num platô, o próximo passo é cair, né? Sim. Então a gente precisa estar sempre criando algo novo, um fato novo. Mas tu falou um negócio que me chamou a atenção, né? E eu, pelo menos, tô viajando aqui, né? Tá? Tu vem com toda a demanda da empresa ali, lá em maio resolve, não, vou dar o Fatality aqui, tá. Daí, 1-2 semanas depois, tu tem, tipo, a semana livre, a semana tranquila. Tranquila, a gente sabe que o fechamento de um negócio, ele impõe outros trabalhos, vamos dizer assim. Mas mudou a realidade da Mas gente. tá louco, assim, estamos mudando da água pro vinho. A partir de agora, passo a ter tempo. Cara, isso me chamou a atenção. Não que eu queira fechar meu negócio, não é isso. Mas, não, mas eu acho que é importante refletir se está fazendo sentido. A reflexão que ela é importante. A gente está olhando aqui para um movimento de encerramento de uma atividade que não é porque assim, ó, eu paro de me matar aqui, né, ou de contrair despesa aqui, ou eu, né, tomo esse... Não é disso, a gente está falando de algo que está fechando num momento que estava ok de seguir adiante, com planos concretos de seguir adiante. Eu acho que parar para pensar se está fazendo sentido ou não é uma tarefa de todo adulto emocionalmente saudável. Né, emocionalmente saudável. Você tá falando com quem? Eu não sou. Gente, não, tô dizendo das tarefas ali que a gente, né, enfim, deve se guiar para conseguir alcançar, né? Olhar para as coisas que a gente se envolve, os compromissos que a gente abraça e aquilo que a gente dedica o nosso tempo, pensar, tá fazendo sentido sim ou não? E o negócio não vai ficar longe disso. Né? Ainda mais algo que demanda e compromete e tem a ver com assumir riscos, assim, numa proporção muito grande. Então, acho que é sempre válido, né? Eu queria, agora a gente está quase indo para os finalmente aqui em termos de cronômetro, mas vamos tentar aproveitar aqui dessa experiência recente do Ícaro. Para quem nos escuta e está pensando em encerrar a sua operação, mais ou menos algumas dicas assim do que tem, por onde começar, o que tem que olhar, né? Para quem tá precisando de um empurrãozinho assim para ir, não que a nossa meta aqui seja você que está precisando fechar sua empresa. Mas a gente sabe que isso é a realidade também, e o fechamento de um CNPJ não significa que não vá se implicar na abertura de um outro ou outros, né? Vamos ser realistas. Para quem está pensando e já começando esse movimento, né? O que a tua experiência te permite dar de dicas, né? Enfim, de conselhos, vamos dizer assim. Então, a minha avó... A minha avó é a mais preocupada, assim, tá, e agora? Porque tu é empresário, sabe? Ainda tem aquela coisa, tipo, o empresário. Hoje o meu valor de profissional é mais como Ícaro Schultz. Já há muito tempo a minha vida é sustentada pelo meu trabalho do que pela empresa. A empresa me dava o Prolabore ali, mas o meu trabalho, o Ícaro Schultz, treinador, professor, palestrante, já me dava mais. Agora estou lançando meus cursos online. Tem toda uma vida pela frente agora. Então eu tentava explicar para ela, e uma das formas que eu explicava para ela, acho que é uma forma legal de eu explicar, é que a empresa ela é um negócio, né? Ela não é a nossa vida. Então ela é um negócio que visa proporcionar as coisas que a gente quer para nossa vida. Se esse negócio já não faz mais tanto sentido para proporcionar isso para tua vida, e tu tem outras formas de buscar isso, ok, e aí tem que pesar tudo, né? Tem que pesar o lado pessoal, tem que pesar o lado financeiro, porque, por exemplo, se eu trabalhasse minha mãe era funcionária de banco, se eu trabalhasse no banco, tem o sonho, mas tá, o sonho vai sustentar o meu filho, minha filha, minha esposa, minha família, minha vida, vai sustentar eu sair, largar tudo e tal. Então tem que o nosso trabalho ele serve para
para que nos dê remuneração, a gente se dedica a algo para que a gente consiga, em troca, receber as coisas que a gente quer fazer para a nossa vida pessoal e viver os nossos sonhos. Então, o fechamento da empresa me permitiu me dar uma segurança pro ano aí, para esse ano ainda, pro ano que vem, para que eu possa buscar meus sonhos e buscar fazer as atividades profissionais que eu pretendo, porque eu vendi a empresa, né? Então, mesmo que eu não vendesse a empresa, eu tinha um ativo de inventário, tinha 6 ar-condicionados, tinha esteiras, que eu venderia também. Então, me daria essa segurança financeira para que a minha vida continuasse, né? Que isso é importante, porque não é simplesmente fechar a empresa, né? Porque se eu fechar a empresa, a primeira coisa que eu pensei, qual o custo que eu vou ter para fechar a empresa? Porque fechar a empresa não, tem um grande custo, porque a gente tem que finalizar os processos de todos os funcionários. E é uma coisa que... Eu sou bem chato, tá? Então, eu sou chato com questão de impostos. Eu sempre tenho aquela vergonha, eu tenho uma vergonha de fazer coisa, tipo, de parecer que eu faço as coisas erradas. Então, eu sempre paguei tudo certinho e tal. Então, estou fechando todos os professores, fechando tudo para não ficar nada para trás, para não... então, isso é um valor para mim. Então, tu tem que pagar todos os funcionários, tem que pagar, vai ter que fechar as contas pelo menos na empresa, eu recebia os valores dos alunos, aí pagava a conta de luz, aluguel, o contador e tal. Mês que vem entravam os alunos, a gente, por causa da pandemia, a gente ficou sem capital de giro, então tem todas as contas a se pagar, tem os fechamentos de profissional, tem o fechamento da empresa, já fui na prefeitura para ver como é que fecha registro de empresa, tem todo o processo, e tem o processo da venda, né? O que vai entrar na venda? Vai entrar a marca, vai entrar ponto, não vai entrar a marca, vai entrar os clientes. Se não entra, quando eu fiz o processo de valuation da empresa, tem que contabilizar a empresa, tem que contabilizar quantos alunos tem, tempo de CNPJ, tem várias coisas a se pontuar, e aí tu chega a um valor e pensa, esse valor é possível vender? Não é possível vender? Então é um processo delicado que me tomou todo um mês, né? Foi um mês inteiro de organizar todas as questões financeiras, questões jurídicas, as questões burocráticas para encerrar a empresa e um outro grupo assumir. E ao mesmo tempo ter o processo de comunicação, porque o empresário segue, sabe? O empreendedor da área, até falei, o Leandro perguntou, o que eu digo? Cara, eu sou treinador, preparador físico e eu sou um ativista esportivo. Então, eu defendo o esporte, levo o esporte para a minha vida, as práticas esportivas para a minha vida. Então, eu preciso também comunicar que isso é um processo e tal, e fazer com que as pessoas entendam que é um processo de vida, porque o Ícaro segue. Então, a forma de comunicação do marketing pessoal, eu também preciso trazer de uma maneira positiva, do que daqui a pouco a gente ficar com o nome de uma maneira negativa, como se fosse uma empresa que tinha fechado. Sim. E tal. Então, o processo de comunicação ele foi todo muito bem posicionado, assim, e acho que foi um processo bem legal. Assim, eu achei um processo legal de fazer, sabe? Foi interessante. Ao mesmo tempo, agora a academia é do lado da minha casa e já mudou, sabe? Já tá com outra cara, a moça já colocou pilates, já organizou, já fez outras coisas e tal. Eu entrei lá essa semana, já tá outro espaço, já não é mais eu ali, sabe? Então, é bem estranho, porque é uma parte da vida que vai, mas são ciclos, né? Eu falei para os professores que é tipo ensino médio, assim, a gente terminou o ensino médio, terminou, e aquilo lá nunca mais vai existir, sabe? Vai ficar só a memória positiva daquele período, não vai existir, mas ciclos foram feitos para serem encerrados e começarem novos ciclos. E aquele ciclo te preparar, te dar experiência, te moldar para que no próximo ciclo a gente seja melhor, a gente evolua e tal. Então, a gente sempre aprende nos processos. Então, acho que esse processo com o Sebrae de ter essa valorização, já te deu uma cancha para fazer isso? Para desenvolver essa venda? Eu fiz umas 4 ou 5 consultorias nesses 12 anos, de tudo que é tipo financeira. Sempre gostei, neurolinguística, fiz um monte de cursos e formações, e as consultorias que eu fiz com o Sebrae, consultorias mais individuais, com profissionais, sempre me
me trouxeram uma bagagem bem importante. Assim. Eu durei 12 anos, 60% dos CNPJs de academias fecham em 2 anos. Né? Eu durei 12, passei por uma pandemia, passamos por uma enchente que foi... A enchente foi bem complicado também, porque a nossa equipe inteira assumiu um abrigo e a gente ficou 1 mês fechado. Também foi bem um momento bem difícil também. Mas se não fosse as consultorias, porque eu não sou formado... A universidade não te forma a gerir negócio. Né? A universidade forma a ser treinador de academia, ser professor de colégio. Então, os processos empresariais tu precisa buscar por fora e é importante que tu busque com profissionais capacitados. Para a gente encerrar e encaminhar para os quadros, que tu, para resumir esses 12 anos, assim, teu principal ensinamento para quem está à frente das suas academias, seja começando, seja pensando em começar, ou seja, com um negócio mais estabilizado, qual foi teu principal aprendizado? 12 anos de Oi te ensinaram o quê? Me ensinaram a ser mais maduro, isso me amadureceu completamente, mas me ensinaram que a empresa ela é um acelerador de sonhos. Assim, ela proporciona que tu realize os teus objetivos futuros, teus objetivos de vida. Eu costumo dizer que a gente está nessa vida para a gente ser feliz, essa é a primeira coisa. Assim. Depois, a gente precisa, para ser feliz, necessariamente a gente tem que ser feliz com o outro, para o outro e pelo outro. Então, eu sempre tive a empresa um lugar de formação de profissionais, formação de pessoas, e um lugar que as pessoas gostassem de estar. E depois, terceiro, então, a gente ser feliz com o outro e construir um legado. E eu acho que a empresa me permitiu que em Pelotas aqui eu construísse um legado bem importante. Hoje eu vejo, hoje está tendo ciência e cultura na Universidade Federal de Pelotas. Tem 2 professores que vão falar sobre uma área de treinamento que eu inseri na cidade através da minha empresa. Vão falar sobre preparação física para esporte de alto rendimento e treinamento de força. E eu tenho certeza que, inclusive, os 2 estavam no encerramento da empresa e os 2 postaram lamentando que a Oi ia fechar. Porque a Oi era uma referência para eles, então eu tenho certeza que a minha empresa construiu um legado dentro de conhecimento e de forma de trabalho dentro da minha área. Então o que eu fico mais feliz com esses 12 anos foi essa construção de um entendimento dentro da área e que a gente pode ser melhor na área da educação física e que a gente pode ser feliz e que a gente pode ganhar dinheiro. Cara, e nesses 12 anos, o que tu abriu mão que ninguém vê? Eu abri mão de muita vida. Eu, principalmente pós-pandemia, eu ficava das 5h30, 6 da manhã às 10 da noite na academia. E para a academia funcionar e dar certo, eu abri mão de tempo. Tempo livre, tempo com meus filhos, abri mão de muita coisa, assim, pessoal, para que a academia funcionasse. Agora, ultimamente, eu estava indo todos os dias às 6 da manhã, todos os dias. E todos os dias saindo às 10 da noite. E terças e quintas chegando em casa às 1h30 da manhã. Agora tenho tempo, isso faz muita diferença. Muita diferença. Em 2 semanas o meu mestrado se solidificou, eu entrego ele essa semana. Era algo que eu pensava que eu não ia conseguir terminar. Tá um mestrado, tá um projeto bem interessante, já um estudo, porque eu já vou defender. Ficou bem legal, em 2 semanas eu consegui fazer, porque eu achei que eu não ia conseguir. E estou terminando meu livro, estou escrevendo um livro sobre esporte e sociedade, que também é algo que isso o tempo me permitiu. O tempo me permitiu colocar as ideias em ordem e tocar novos projetos. E em breve surgirão novos projetos, porque a gente não consegue ficar parado, né? E também não foi para ficar parado, né? Não foi para ficar parado que rolou essa troca, né? Já foi com uma nova formatação de carreira aí. Muito bem, referência para ti no campo do empreendedorismo. Eu gosto de perguntar. Bora. Né? Vamos lá. O que é uma referência para ti? Dentro da... vou pensar na minha área, né? Eu acho que o pessoal da FootHub, da Sporteca, que é um hub de aceleração de esportes, para mim é a grande referência. Tem o futebol interativo, tem umas empresas
que desenvolvem conhecimento na área do esporte. E não necessariamente, eu acho que se falasse dela como empreendedora, eu acho que ela não ia gostar, mas como uma grande líder que está sempre envolvida em novas formas de desenvolver o esportes e boas práticas e massificação de prática esportiva, é a Ana Moser, que foi atleta de vôlei, campeã de vôlei, foi ministra do esporte, mas ela é sempre protagonista na nossa luta, assim, então eu tenho ela como uma grande liderança e acredito que uma grande empreendedora na área, porque ela está sempre criando formas, não necessariamente de empresas mesmo, mas de outras formas de desenvolver o esporte no Brasil e eu admiro bastante ela. Mas como empresa, eu acho o trabalho da Sporteca e o trabalho do futebol interativo e do FutHub bem legal. Bem. Show de bola, gurizada. Vamos aos quadros. Vamos lá, Ícaro. A gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor. Não sei se naquela época a gente já tinha esse quadro. Acho que não, né? Não vou dizer que ele é novo, ele já tem aí, sei lá, uns 8, 7 anos. Mas comparado a 2016, ele é novo. Faz tempo, né? Mas que é o Outdoor do Empreendedor, né? A gente pede para os nossos poderosos deixar uma frase para impactar outros empreendedores. Pode ser autoral, pode ser, enfim, de algo que tu leu, enfim, consumiu. Não vou te deixar pensando, não vou te pegar assim no pulo do gato. Vamos puxar o próximo quadro, que é o Gotas de Inspiração. No marketing de influência, autenticidade e conexão não são opções, são a regra. Eita, louco. Agora, replay. Não, eu tenho que fazer só uma pausa dramática aqui no fundo. Dá só uma caprichada no fundo aí na nossa produção. Ontem, que dia foi ontem? 6 de julho, foi, né, o show de encerramento, né, do Sabá. Uma festa grandíssima em Londres. Aí a gente que é do metal, né? Pô, tá louco, cara. Não tem como agradecer esses senhores aí. Mais de 70 anos, quase 80 aí tocando, enfim. Mas essa é a nossa trilha aí já há alguns anos. Vamos de novo então, né? No marketing de influência, autenticidade e conexão não são opções, são a regra. E vem da nossa estante do Café Empreendedor, a nossa dica de livro, que Muito bem, é um livro chamado Marketing de Influência, né? Do Gordon Glenister. É um dos nomes na Europa em relação ao marketing de influência. É um livro grande, mas ele é muito... Vou deixar o Leandro fazer aqui o suporte das imagens. É um livro bem bonito. Imagens. Assim. Bom, enfim, marketing de influência se tornou, né, uma necessidade real para quem senta para pensar e, consequentemente, depois para executar todas as estratégias, comunicações de marketing e decisões de marketing dos negócios. Mas, acima de tudo, o que esse livro faz é trazer uma lupa para se olhar como é que esse campo se configurou, qual é o papel da internet, da tecnologia, por que as pessoas querem conectar com pessoas, por que a figura do influencer hoje ela é solidificada. Então, ele faz um varridão assim, das grandes bases, né, para se pensar sobre algo que acontece lá na ponta, no dia a dia, que é a gente acessar os canais de comunicação, né? Nem só as redes sociais, né? E ter acesso a conteúdo e essas figuras que são porta-vozes desses conteúdos e dimensionar como que os negócios, enfim, vão entregar conteúdos. É um livro bem legal, assim, para dar 2 passos para trás e entender... digamos, eu não quero falar sobre teoria, porque não é propriamente isso, ele não está se propondo a ser teórico, mas ele está se propondo a dar nome para o que é este fenômeno do marketing influência e por que a gente precisa fazer essa construção e por aí vai, né? Então, essa é a nossa dica de leitura. O Leandro vai vir com as informações técnicas. Não, eu tô... um baita livro, tá louco, muito interessante. Até pra, como tu falou assim, pra quem quer dar voltar, né? Dar uma lida, dar uma relembrada. Para dar nome às coisas. Que às vezes eu estudei muitas coisas que estão aqui, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, e, pô, é uma maneira interessante. O livro não é jogo curto, né? Ele é da editora H1, né? Lá de 2022, portanto é novinho o livro, só não tô achando aqui o volume de páginas, o número de páginas.
Vai até o final. É um Não tá na monte ficha? de- É não. grande. Não. Ele é grande. Tem bastante letrinha. Aqui, ó, quase 400 páginas, 386. 386 páginas, mas que Conteúdo denso vale a pena o estudo. de algo que a gente está vivendo, né? A gente trabalha com marketing. É difícil hoje ter um negócio e não ter Não fazer uma uso. presença digital forte. Né? As pessoas estão fazendo uso desse tipo de conteúdo, né? A questão é de que forma. Eu acho que serve também como um guia para repensar, avaliar, planejar e por aí vai. Eu Então, vi que tem uma discrepância, uma divisão ali com outros países, outros locais do mundo, que pode justamente tentar entender como outros países fazem, estão fazendo marketing de influência, tentar daqui a pouco trazer um tempero ou outro para cá e ver o que acontece, né? Muito bem, baita dica de livro. Agora, Ícaro, no outdoor do Ícaro, para botar lá no arroba das tuas duas referências aqui, quem sabe lá no Instagram, a gente tá falando marketing de influências, a influência deles para trazer levar a frase do mensagem Ícaro. tua. Consistência, formação continuada e excelência. Muito bem. bem. Show de bola, show de bola. Gostei. A gente fala bastante sobre consistência aqui, né? Aqui, ó. Tá aí na caneca Aqui. da Érica, Aqui inclusive. na caneca, inclusive. Eu tenho tatuado também, são os valores olímpicos, excelência, respeito e amizade, são valores olímpicos. Mas eu acredito que formação continuada é fundamental para que a gente evolua sempre, Com certeza. porque o conhecimento que a gente tem hoje não necessariamente serve para amanhã, ele evolui sempre e muda, ele é cíclico. E consistência é fundamental que a gente se mantenha sempre firme e sempre com conteúdo e com desenvolvimento. Muito bem, então, gurizada. Vamos encerrando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Perdemos o o Jabá. É verdade, Jabá. Por favor. Quem quer entrar em contato com o Ícaro, com os projetos do Ícaro, onde te encontra? @Ícaro Schultz, meu Instagram. Só letra que está aqui no país inteiro. @Ícaro, ICARO, Schultz, SCHULTZE. Tem um E no final. Normalmente, se botar Ícaro, SCH, eu sou já o primeiro ali, sou o único, na verdade. Ícaro, SCH, já sou o primeiro. Meu Instagram. Por ali a gente consegue tudo. Vocês falaram, rapidinho, só para encerrar, vocês falaram do livro sobre os estudos que tem em outros países, né? A gente tem um estudo que é o SPLIS, que fala sobre como um país pode ser uma potência esportiva. São 9 pilares e eu falei da função da Ana Moser, a gente tem uma luta aí para que o Brasil consiga ser melhor e o esporte seja um elo de desenvolvimento do esporte, e é importante que a gente tenha o entendimento de boas práticas do mundo para que a gente consiga usar os exemplos e trazer para a nossa realidade e adaptar para que a gente... então, também recomendo para quem gosta de ler sobre empreendedorismo em outras áreas, o SPLIS é bem interessante, é um estudo, SPLIS, SPLISS, é um estudo, não é bem um livro, mas ele é um estudo bem legal de ler, bem legal, porque são pilares que a gente consegue levar, inclusive eu já dei palestras sobre na área corporativa, e para quem gosta de práticas esportivas e empreendedorismo é interessante também. Maravilha. Muito bem. Bueno, gurizada, agradecer a presença do nosso poderoso. Obrigado por aqui, dividir esse momento importante aí. Certamente tem não um peso, mas tem é relevante pra caramba dentro da tua jornada. E obrigado por vir aqui, né? E poder contextualizar para quem tá ouvindo, para quem tá pensando também nesse meio tempo. A gente fala muito, voltando lá no início, para quem abre o negócio, mas também é importante trazer essa reflexão que tu trouxe aqui. Certamente vai ajudar muitos empreendedores aí. E lembrando, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsando seu negócio com design, tráfego e registros de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona, e também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO na área de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcasts. Então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcast. Eu sou o Leandro Rodrigues, nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café. Valeu!